Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. E seguinte galera, nesse vídeo aqui vou dar sequência com o nosso quadro Besourando o Pismo, que é aquele quadro onde eu falo sobre todas as matérias que caem na prova do Pismo de uma maneira mais específica, beleza? Bom, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, não assistiu o primeiro vídeo da série e não sabe como vai funcionar o quadro, eu vou dar uma resumida para você. O Besourando o Pismo vai ser basicamente o quadro onde eu vou falar de todas as matérias que caem na prova do Pismo de uma maneira individual. Ou seja, eu vou gravar um vídeo exclusivo para cada matéria. Então vai ter um vídeo para matemática, um vídeo para física, um vídeo para química, um vídeo para história, enfim. Um vídeo para todas as matérias, beleza? E esses vídeos vão ser direcionados para os 3 módulos do Pismo, módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Mas, Eugênio, como vão funcionar esses vídeos aí? Bom, esses vídeos vão funcionar da seguinte forma. A gente vai trazer o conteúdo programático de cada matéria, de cada módulo. Eu vou destacar com vocês os pontos importantes do conteúdo programático. Além disso, eu vou passar algumas dicas de estudo para vocês conseguirem desenrolar bem esses assuntos do conteúdo programático. E no final do vídeo ainda, eu vou trazer para vocês um dado estatístico dos últimos 5 anos de prova, tá? Os assuntos que mais caíram, os assuntos que menos caíram, belezinha? Até um gráfico em formato de pizza indicando a porcentagem exata, belezinha? Bom, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com a matemática do Pismo 2, ou seja, a gente vai besourar a matemática do Pismo 2. Para a gente iniciar bem o vídeo, a gente tem que entender quais matérias que caem na prova de matemática do Pismo 2. Então eu vou dar um zoom aqui na tela para que todo mundo consiga enxergar legal isso, belezinha? Então eu vou dar um zoom aqui, belezinha? Vamos lá. Então, ó, primeira matéria que cai na prova de matemática do Pismo 2 é a parte de geometria espacial. Belezinha? Então, geometria espacial é a primeira matéria de matemática que é cobrada na prova de matemática do Pismo 2. Então, a primeira matéria que é cobrada, né? Mas quais tópicos de geometria espacial vão ser cobrados na prova do Pismo 2, Eugênio? Bom, o primeiro tópico que é cobrado na prova de matemática do Pismo 2 é a parte de geometria espacial de posição, aquela parte de geometria que envolve plano, reta, posição relativa entre reta e plano, posição relativa entre planos, belezinha? Essa parte de geometria espacial de posição não é muito cobrada na prova, mas quando é cobrada de uma maneira bem tranquila. Então acho interessante você dominar bem essa parte da matéria, beleza? Além da parte de geometria espacial de posição, é cobrada também a parte dos sólidos, né? Pô, a parte lá dos prismas, dos cilindros, das pirâmides, dos cones, belezinha? Então a gente tem que reconhecer bem os sólidos, né? A gente também tem que saber diferenciar os sólidos, a gente tem que saber diferenciar, por exemplo, uma pirâmide de um cone, um paralelepípedo retângulo de um prisma hexagonal, por exemplo. Então a gente também tem que saber diferenciar bem os sólidos. Além disso, a gente tem que usar bem as propriedades espoliadas. A gente tem que saber as propriedades espoliadas. Relação de Euler, aquelas relações entre vértice, aresta, face, a gente tem que entender muito bem isso. Tranquilo? Além disso, a gente também tem que entender a parte de áreas e volumes. Então a gente também tem que saber calcular área, volume de sólido, belezinha? Show de bola? Além disso, a gente também tem que pensar naquela questão dos cortes que são feitos nos sólidos. Mas como assim corte, Eugênio? Aqueles troncos, tronco de cone, tronco de pirâmide. Para a gente tirar tronco de cone, tronco de pirâmide, a gente tem que fazer um corte no sólido. Então a gente também tem que entender bem isso. Tranquilinho? Então, de geometria espacial, é basicamente isso que você tem que saber. Você tem que saber essa parte de geometria espacial de posição, tem que saber as posições relativas entre reta e reta, plano e plano, belezinha? E a parte de sólidos tem que saber diferenciar bem os sólidos, tem que saber usar as propriedades dos sólidos e também tem que saber calcular volume e área dos principais sólidos, belezinha? Bom, essa parte de sólidos, ela já é mais recorrente, tá? Em todo ano tem uma questão de sólidos, tá? Essa parte aí de volume, área, todo ano cai, tá? Seja na prova discursiva, seja na prova objetiva, belezinha? Então, vamos lá. Agora, segunda matéria que cai na prova de matemática do Pismo 2, a parte de trigonometria. Trigonometria é um dos assuntos aí que gera mais dúvida nos alunos, né? Então, trigonometria é o segundo assunto que cai aí na prova de matemática do Pismo 2. Espera aí, deixa eu grifar bonitinho aqui, porque ficou bem feio. Então, beleza. Mas vamos lá. Quais tópicos de trigonometria caem na prova do Pismo 2, Eugênio? Bom, primeiramente, a gente tem que entender bem a parte de ciclo trigonométrico. Tem que saber lá converter radiano para grau e vice-versa, tá? Esse é o primeiro tópico que é cobrado na parte de trigonometria. Também tem que saber relacionar as razões trigonométricas na circunferência, tá? Tem que saber também as relações fundamentais da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tangente igual a seno por cosseno, aquelas relações fundamentais, tá? Cotangente igual a cosseno por seno, belezinha? Isso aí tudo é cobrado. Além disso, a gente também tem que aplicar os conceitos de lei dos senos e lei dos cossenos, que são aquelas fórmulas que a gente usa
para, por exemplo, calcular a medida de um lado de triângulo, que a gente conhece pelo menos dois lados e um ângulo oposto ao lado procurado, belezinha? Então leito senos e leitos cossenos também é cobrado na parte de trigonometria do PISM 2. Além disso, a gente tem que saber também trabalhar com as funções trigonométricas, função seno, função cosseno, função tangente, belezinha? Geralmente costuma cair questões que envolvem gráfico, tá? Costuma cair senoide, cossenoide, belezinha? Mas, geralmente, quando cai, cai de uma maneira bem tranquila, tá? Geralmente pergunta período, pergunta domínio da função, pergunta se a função é par, se a função é ímpar, beleza? Então isso aí tudo é cobrado na prova de trigonometria, beleza? Além disso, é cobrado a parte de adição e subtração de arcos. Então, arco duplo, arco metade cai. Agora, arco triplo cai, Eugênio? Não, arco triplo não cai. Eu vou até confirmar aqui, ó, arco triplo não cai. Cai adição de arcos, diferença de arcos, arco duplo e arco metade. Arco triplo não cai, tá? Tô deixando isso bem claro, porque alguns alunos ficam na dúvida, né? Pô, será que cai arco triplo? Não, não cai arco triplo. Arco triplo não cai no PISM 2, belezinha? Também cai a parte de equações trigonométricas, aí tem aquelas equações mais simples, também tem aquelas equações mais elaboradas, onde você tem que usar substituição de incógnita e tal, e além disso, cai também a parte de inequações trigonométricas, tá? Que são basicamente desigualdades. Belezinha? Então, basicamente é isso que cai na parte de trigonometria. Belezinha? Show de bola? Show de bola, Eugênio. Agora, qual que é o terceiro assunto que cai na prova de matemática do PISM 2? A parte de sequências numéricas. Sequências numéricas, Eugênio? Sim, sequências numéricas. Quando a gente fala de sequências numéricas, a gente está falando basicamente de progressão aritmética e progressão geométrica, belezinha? Então, quais tópicos de sequências numéricas vão ser cobrados? A questão da progressão aritmética e a questão da progressão geométrica. Mas como vai ser cobrado, Eugênio? Bom, geralmente vão perguntar algumas coisas sobre termo geral, soma de termos de uma PA, soma de n termos de uma PG, a gente pode ter lá PG infinita, classificação de PA, classificação de PG, isso aí é muito cobrado na prova, tá? A gente tem que entender bem essa parte de termo geral, tem que saber trabalhar com interpolação aritmética, interpolação geométrica, soma de n termos. Quando a gente pensa numa PG, a gente pode ter uma PG finita, infinita, então a gente tem que entender bem a diferença entre as duas PGs, né? PG finita, ela tem final, infinita não tem final, ela tem infinitos termos, belezinha? Outra observação importante aqui, a gente tem que saber relacionar progressão com juros simples e juros compostos. Ah, Eugênio, então eu vou ter que saber trabalhar com juros? Sim. Algumas questões gostam de misturar a parte de progressão geométrica com a parte de juros. Então você tem que saber trabalhar com juros simples e também com juros compostos, belezinha? Show de bola? Além disso, a gente também tem que saber relacionar uma PA com uma função de primeiro grau e também uma PG com uma função exponencial, tá? Porque se a gente for para pensar, o termo geral ali de uma PA, ele se assemelha muito a uma função do primeiro grau. E o termo geral de uma PG, ele se assemelha muito a uma função exponencial, belezinha? Então, basicamente, é isso que você tem que saber sobre sequências numéricas, belezinha? No final do vídeo ainda eu vou dar algumas dicas para vocês pegarem uma base boa antes de iniciar o estudo dos conteúdos em si, belezinha? Agora vamos para o último conteúdo que cai na prova, que é a parte de estatística. Estatística é um assunto, na minha opinião, mais tranquilo da prova, tá? Porque quando cai, cai de uma maneira muito tranquila. Estatística, bem tranquilinho, tá? Mas quais tópicos de estatística que caem na prova do PISM, Eugênio? Bom, cai a parte de frequência, frequência acumulada, frequência relativa, frequência absoluta, parte de tabelas e, na maioria das vezes, cai média, moda e mediana, tá? São os tópicos mais recorrentes na parte de estatística. Então, ó, essa parte aqui, ó, de média, moda e mediana são os tópicos mais recorrentes, são os que mais caem na prova de matemática do PISM 2. Tá? Se a gente for olhar aqui, no caso, as questões de estatística, a gente vai notar que a maioria dos assuntos envolve média, moda e mediana. Tá? Essa parte de frequência acumulada, frequência relativa, dificilmente cai. Tá bom? Então, de estatística, se você chega lá sabendo média, moda e mediana, eu acho que já está tranquilo, tá? Uma observação importante, não cai desvio padrão, não cai desvio da população, esses assuntos não caem na prova do PISM, tá? Muitos alunos ficam nessa dúvida, pô, cai variância, cai desvio padrão? Não, não cai. Eu mesmo, quando fiz PISM 2, eu estudei esses tópicos a mais, mas nem caía, tá bom? Então, tô deixando bem claro para vocês não perderem tempo com um assunto que não cai na prova, belezinha? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês algumas dicas para vocês conseguirem desenrolar bem esses assuntos. Bom,
Uma dica para vocês na parte de geometria espacial. Antes de vocês estudarem a parte de geometria espacial, vocês têm que ter uma boa base em geometria plana. Então, se você não sabe trabalhar com plano, não sabe trabalhar com reta, eu recomendo fortemente que você revise esses tópicos, essas partes aí, tá? Porque isso aí vai ser muito importante para você entender bem a parte de geometria espacial de posição. Se você não tem uma base boa na parte de áreas de figuras planas, eu recomendo fortemente que você revise isso, porque essa parte de áreas ela vai ser muito aplicada aqui na questão dos sólidos. Por exemplo, quando a gente for calcular volume de prisma é a área da base vezes a altura. Aí a base pode ser um hexágono, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, então você tem que saber calcular a área de figuras planas. Então, se você não sabe trabalhar com área de figuras planas, eu recomendo fortemente que você revise essa parte, tranquilinho? Agora vamos lá. Parte de trigonometria. Antes de você estudar a parte de trigonometria, eu recomendo fortemente que você saiba trabalhar com trigonometria no triângulo retângulo. Ah, seno, cateto oposto por hipotenusa, cosseno, cateto adjacente por hipotenusa, tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Você tem que ter essa base de trigonometria, tá? Você tem que saber trabalhar com trigonometria no triângulo retângulo e também tem que saber diferenciar uma função par de uma função ímpar. Para aqueles conceitos mais básicos de função, eles vão te ajudar bastante aqui nas questões de trigonometria, principalmente aquelas questões de funções trigonométricas, tá? A gente tem que saber diferenciar uma função par de uma função ímpar, tem que saber trabalhar bem com o domínio, tá? Ficar atento com o domínio de função. Lembrando que domínio ele tá relacionado com os valores de x, tá? O domínio ele é basicamente o conjunto de todos os valores de x que a função pode assumir. Então, geralmente, as questões falam da função seno, função cosseno, função tangente. A gente tem que lembrar que o valor máximo do seno é 1, valor mínimo menos 1, valor máximo do cosseno também é 1 e mínimo também é menos 1. Então, a gente também tem que lembrar desses conceitos mais básicos de função. Classificar uma função em par ou ímpar, questão de domínio e também a questão de imagem, belezinha? Então esse é o bizu para você entender bem a parte de trigonometria. A parte de sequências é realmente você saber trabalhar com juros, tá? Juros simples e juros compostos, e também saber trabalhar com função do primeiro grau e função exponencial, porque pode acontecer de uma questão relacionar uma PA com uma função do primeiro grau ou uma PG com uma função exponencial. Isso aqui foi ressaltado no edital, inclusive. Belezinha? Show de bola? Bom, para entender bem a parte de estatística, eu recomendo que você saiba trabalhar com média. Aí a gente tem lá média ponderada, média aritmética, tá? Tem média harmônica, só que média harmônica nunca caiu na prova do PISM, então não acho que você tem que dar atenção para essa parte, tá bom? Mas para entender bem a parte de estatística, a gente sabe trabalhar com média ponderada e média aritmética, simples. Belezinha? Show de bola? Agora o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês uma estatística dos últimos 5 anos de prova. Então deixa eu descer aqui um pouquinho. Então vamos lá, ó. Prova de matemática do PISM 2 de 2015 até 2019. Voltar para o tamanho normal, belezinha? Até aqui tá bom. Então vamos lá, eu peguei os últimos 5 anos de prova, visto que 2020 não teve a prova, foi adiado, né? Então vamos lá. Nos últimos 5 anos de prova, a gente teve um total de 25 questões. Mas por que 25, gente? Cada prova objetiva tem 5 questões, 5 vezes 5, 25. Eu não contemplei aqui as provas discursivas, porque as provas discursivas geralmente cobram todos os assuntos, tá? Eles conseguem misturar, por exemplo, trigonometria com geometria, progressão com estatística, eles geralmente cobram todos os assuntos na prova discursiva. Então, por isso que eu nem me dei o trabalho de considerar aqui. Eu fiz uma análise mais voltada para a prova objetiva, que é algo que a gente tem que ficar mais atento. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, geometria espacial. De 25 questões, 8 foram de geometria espacial. Então tem uma recorrência bacana, né? O assunto que mais teve questões aí nos últimos 5 anos, tá? 8 questões. A parte de trigonometria teve 4 questões, tá? A parte de estatística teve 6, né? Essa parte de estatística teve 6. A parte de sequências numéricas, PA e PG, teve 7. Se a gente for olhar aqui no caso a relação percentual, né, relação de porcentagem, inclusive esse gráfico que eu montei é um gráfico estatístico, que é um gráfico de pizza, né, conhecido assim, ele traz aqui pra gente a estatística de todos os conteúdos, né, nos últimos 5 anos. Então, ó, o conteúdo que mais apareceu, no caso, foi a parte de geometria espacial. 32% do total das questões foram de geometria espacial. Tá? Para você calcular a porcentagem é bem simples. É só você considerar o seguinte, que 25 questões representam 100% das questões. Aí, por exemplo, sei lá, 10 questões vão representar qual porcentagem? É só você fazer 10 vezes 100 dividido por 25. Belezinha? Show de bola? Ó, as sequências numéricas representam 28% do total de questões. Tá? A parte de estatística representa 24% do total de questões. E a parte de trigonometria representa 16% do total de questões. Beleza? Então o tópico mais recorrente na prova aí foi a parte de geometria espacial. O tópico menos recorrente foi a parte de trigonometria. Beleza? Mas eu sempre aconselho para os meus alunos o seguinte, estudem todos os conteúdos, tá?
estudem todos os conteúdos que estão no conteúdo programático, tá? Não é porque caiu pouco que não pode aparecer na sua prova, tá? Então você tem que ir pro vestibular preparado para tudo, tá? Então eu sempre recomendo que você estude todos os assuntos que caem na prova, tá? Se você tiver com pouco tempo e tal, aí você pode estudar os que mais caem, tá? Mas o ideal é sempre você ir preparado para tudo, belezinha? Bom, galera, antes da gente encerrar o vídeo aqui, eu tenho que dar uma certa recomendação para vocês, tá? Se você vai fazer aí o PISM 2 e tá com dificuldade na parte de matemática, na parte de química, na parte de física, a gente tem um curso voltado para exatas no PISM 2. É um curso num preço super acessível, tá? E no nosso curso a gente vai do básico até o avançado, a gente contempla todos esses assuntos que caem na prova, tá? De maneira bem didática, tá? Antes da gente iniciar esses assuntos em si que eu falei para vocês, que estão aqui na prova, a gente faz toda aquela recapitulação dos assuntos base, a parte de matemática básica, isso aí é muito importante para vocês conseguirem entender bem todos os assuntos, belezinha? Então se você está com dificuldade aí, não está conseguindo se organizar direito, dá uma olhadinha na descrição aí, tá o link para o nosso curso, tem todas as informações. Caso você tenha alguma dúvida também, você pode mandar lá na página, pode deixar aqui no comentário, que na medida do possível eu vou procurar responder todos vocês. Bom, galera, no mais é isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo e, sobretudo, entendido, né, como estudar matemática para o PISM 2. É isso. Valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.